O intuito era voltar a gravar para esse canal, que eu só coloquei alguns vídeos, já tem alguns anos, amanhã. Mas tem Ana Castela com Zé Felipe, com Virgínia, com Poliana, e tem Tata Staniek com Cossielo, então vamos comentar, vamos reagir aqui a esses babados. Então vamos lá. O que acontece? O Cossielo separou da Tatá, a Tatá do Cossielo, mas tudo indica que foi o Cossielo que separou da Tatá. Vamos lá. Vamos ver aqui. O Cossielo e a Tatá se separaram e ele anunciou isso por meio de um post no Instagram. No post, ele reproduziu uma frase que muitas pessoas falavam, que no dia que os dois terminassem, elas não iam mais acreditar no amor. O Cossielo explicou que eles faziam questão de fazer piadas sobre relacionamento e comentar sobre alguns assuntos abertamente, justamente para mostrar que todos passam por problemas, inclusive os dois. O Cossielo Ninguém em casa esperando terminar, e é claro que isso dói. Eu concordo que ninguém tem que ficar com ninguém sem ter mais vontade, né? Porque não é questão de paixão, a paixão passa. A paixão passa e, e muitas pessoas não entendem que depois da paixão vem o amor. Eu aqui não sou psicóloga, mas eu sei disso. Então, assim, e também tem aquela história, né, que a gente vai ver mais pra frente, que o Júlio era feio, né, porque para mim isso é relativo, pra Tatá, que ela é super padrão e tudo mais. E aí, eu nem sei se esse microfone tá pegando, minha gente, eu não sei. Bom, eu vou comprar outro microfone, eu vou melhorar o babado aqui, mas por enquanto é assim. Me desculpem, não é que eu estou fazendo de qualquer jeito, estou fazendo como eu posso. E então, aí aquela questão, né? Diz que ele foi para a academia e ficou não malhando por saúde para ganhar massa muscular, mas ele ficou focadíssimo, hiperfoco na questão da academia. E uns falam que tem as teorias que a testosterona é, mexe com a cabeça da pessoa, mas assim, a ponto, mas Mona, assim, a ponto de meu filho, a ponto de você terminar um casamento, eu acho que aí tem coisa, mas supostamente, né? Vamos lá. inclusive os dois. O Cossielo explicou que os dois têm um objetivo para a vida toda, que é cuidar Sem um dos filhos. porquê. Por isso eles vão sempre estar próximos, juntos e mantendo carinho e respeito um pelo outro. De acordo com ele, ninguém casa esperando terminar e é claro que isso dói. Mas às vezes as coisas acontecem do nada e sem um porquê. Ele diz que talvez seja só um tempo, algo para fortalecer, mas pediu que as pessoas respeitem esse momento. Jamais deixe de acreditar no amor, gente. Por favor, não se baseie em casamento, em casais de internet. Não comparem, na verdade, essa é a palavra. Não comparem casamentos de casais de internet. Pode ser Luciano Huck e Angélica, sabe? Que eu acho assim que é o casal mais sólido que tem na atualidade. Mas nem eles, porque um dia eles podem anunciar. Eu lembro quando Cláudia Raia e esqueci o nome daquele ator, o ex-marido dela. Eu nunca deixa pra lá, eu nunca gostei de casal, né? Aí, não casal, as pessoas, né? Enfim. Aí o que que acontece? Quando anunciaram, nossa, aí a internet já estava com esse boom, já estava, o Instagram já estava num boomzinho e tudo mais. Ai, eu se eles separaram, não, eu não sei em quem mais eu vou acreditar, em qual casal mais eu vou acreditar, eu não acredito mais no amor. É a mesma coisa que o Álvaro falou sobre a questão da Tatá, que eu vi um vídeo dele. Álvaro, meu conterrâneo, para quem não sabe, eu sou alagoana, e o Álvaro também. O Álvaro é um querido aqui, mas voltando. É isso.
Não se baseia, às vezes as pessoas estão quebrando pau em casa e estão postando foto, porque assim, tem todo um marketing por cima, tem marcas, tem toda uma imagem que eles têm que passar, entendeu? Que acaba. Bom, vocês sabem, é, que não é legal, né? Você não vai mostrar. A gente não mostra coisa ruim no Instagram, sabe? A gente não, principalmente essas pessoas, não mostram. Elas não mostram. Então, parem de se basear, vocês, estou falando para quem se basear na, em casais de influencers, de artistas, porque eles brigam, eles têm os conflitos deles, e às vezes eles não estão bem mesmo, e na internet tá super, nas redes sociais tá super de boa. Os dois não vão mais tocar nesse assunto. Isso porque, segundo ele, sobre a intimidade do casal, só o casal sabe. Ele pediu para que as pessoas que tinham carinho por eles continuem tendo. E aconselhou que as pessoas jamais deixem de acreditar no amor. Ele explicou que eles viveram anos intensos, realizaram sonhos, amadureceram e tiveram 2 filhos perfeitos. Ela não postou a princípio logo, né? Hoje ela já se manifestou. Então, assim, o que que acontece? Eu também, por isso, eu acho que partiu dele, partiu dele. E aí tem como é que é a frase? Eu não sei, porque eu não me baseei nessa questão de, eu, sou, eu não sou muito essa questão de beleza, que beleza, porque, sabe? Porque eu acho assim, porque tem uma frase que fala assim, mais ou menos, que se der mole para um feio, mole, não é mole, é outra palavra. Aí ele vai te trair, ainda vai se achar bonito. Mas o bonito também, ele pode te trair, e a bonita também, porque tem outra coisa que eu não vou aprofundar aqui, que é mulheres traem, minha gente. Mulheres traem, homens que assistirem, mulheres traem. Só que elas sabem trair. É isso. Então, e aí a gente vai ver o pronunciamento da Tatá hoje, né? Linda, maravilhosa, mas com um olhar triste. Eu percebi isso nela. Eu não sei vocês. Vamos lá, Mona, vamos lá. É isso. Oi, gente. Passando para agradecer as mensagens de carinho, as orações, as energias. Eu precisei desse tempo para organizar as ideias. Eu precisei desse tempo, né, para organizar as ideias, organizar a vida. Então, assim, se fosse em comum acordo, eles teriam postado juntos. Às vezes não é em comum acordo e o casal posta junto, que é por conta também de marca, tem toda uma questão por trás, que essas pessoas, a maioria, não, às vezes não tem quebra-pau, mas também não está tudo bem, não está tudo bem, e eles postam junto, né, o postiço juntinho, acabou quase 100% das vezes. A câmera ali, nunca mais eu gravei, pronto, já perdi, eu tenho essa mania também. Então, assim, é complicado você se basear em casais de internet, qualquer casal, gente, qualquer casal de, não sabe, qualquer qualquer casal, baseie-se na sua vida, tente dar o seu melhor. Se você não está recebendo reciprocidade também, reveja, converse, mas não se baseie nesses casais. E nesses casais que eu falo assim, eles são seres humanos igual a gente. A questão toda é essa. A questão é essa. Tô olhando ali pra câmera que tá. Vida, focar 100% nas crianças, né? O foco agora realmente
eu fico assim, o que eu fico, não que eu torço para que eles estivesse torcendo para que eles se separassem, sim, mas as crianças sofrem, eu digo porque eu tenho 2 filhas, assim, e quando eu separei, as crianças sofrem de alguma forma, sabe, de alguma forma as crianças sofrem, e não é legal, sabe. Do nada cortou, eu vou ver depois nas configurações, enfim, tá até mais escuro, eu vou olhar tudo. Já estava meio escuro, não estou gravando durante o dia, a luz não tá boa, mas enfim, relevem tudo isso. Vou comprar um outro microfone mais profissional, vou melhorar aos poucos. Enfim, eu tenho outro lugar para gravar mais bonitinho e tudo mais, mas esse não é o intuito do vídeo e vamos continuar. Agora, realmente, estarmos bem para eles também ficarem bem. E é nisso que a gente tá se concentrando. E é isso, a vida tem que continuar. E já tô de volta na minha rotina, no meu trabalho. Já estamos gravando Materne Delas. À noite tem gravação também, né, ao vivo do Pod Delas Podcast. E aos poucos a vida vai se acertando, vai se alinhando. E eu conto com o respeito, o carinho de vocês e a colaboração também. Que, né, tudo tem um tempinho, mas tô aqui. Obrigada. Então, tudo tem um tempinho, a gente vê um olhar de tristeza, não é teoria, gente. Ela tá triste. Ela tá triste, ela está nitidamente triste. Ela está deixando perceptível que quem terminou foi o Júlio. A gente pode estar aqui na teoria, eu e em toda a internet praticamente, mas tudo indica que foi isso. E também, eu volto a dizer, ele não é obrigada a continuar casado. Mas tem algumas pessoas da internet, até artistas mesmo, que quando a paixão acaba, até fica até um certo ponto, mas não parece que não entende que é o amor. E às vezes também não tinha mais amor, não tinha mais nada. Não quiseram lutar, no caso ele, sabe, pelo casamento. Também a pessoa não é obrigado a ficar casado com quem não quer, né? É isso. Vamos pro próximo vídeo. Opiniões. Vamos aqui para. Acho que esse é o penúltimo. Vamos lá, uma teoria aqui, eu acho. Tá todo mundo se perguntando o motivo do término da Tatá e do Cossielo. Eles não contaram os motivos. Ela demorou para aceitar o post da separação e a internet inteira ficou em choque. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente olha de fora, dá para perceber sinais que em muitos casais são o começo do fim. Para quem não conhece eles trabalham com internet. Influenciadores, YouTube, vivem da internet há anos. A Tatá tem o pod delas, que eu ouvia direto na minha gestação. E eu sempre achei ela uma mulher incrível, eu adoro ela. Casal querido, 2 filhos pequenos e de repente, acabou. E é aqui que vale a gente olhar além. Vamos lá? Ele começou a Também cuidar acho, tá muito. incrível. Eu acho ela carismática, inteligente, principalmente carismática, não que ela não seja inteligente. Eu acho que ela conduz muito bem o podcast, inclusive. Do corpo, focar na estética, treinar pesado. Dizem que ele até entrou no suco, tomou o suco. E muita gente vem comentando sobre isso. E sim, gente, esse tipo de uso, né, muda comportamento. Aumenta a testosterona, dopamina, impulsividade e infla o ego. E quando o ego sobe, a pessoa começa a se ver demais Suco e pra enxergar quem de não menos pra o que quem está não dentro de casa. sabe, O foco vira suco quem é eu posso ser, o que eu ainda posso viver, o quanto eu posso chamar a atenção. E o que eu estou construindo dentro de casa, muitas vezes vai ficando para depois. Sinceramente, eu quase desisti de fazer esse vídeo. Porque nunca aconteceu isso. De ficar cortando e tudo mais. Tem uma parte do vídeo que eu tava olhando que parece que eu falo assim, que eu tô gravando durante o dia. Que é minha dicção às vezes, porque eu uso aparelho. Mas é de porcelana, mas eu uso. Enfim. Mas eu falo que eu não estou gravando durante o dia, que a luz não tá boa, enfim.
Então vamos aqui terminar, ver se a gente termina esse vídeo, né? Eu, no caso. Mas vai dar certo, vai tudo melhorar. Depois, minha gente, quase nunca chega. E aí, quando você vê, vocês viraram ótimos pais, ótimos colegas de agenda, de trabalho, mas já não são mais parceiros de vida. E tem uma coisa que quase ninguém percebe. Sempre falou que ele foi abandonado pelo pai. Não sei como foi esse abandono, mas que ele foi abandonado pelo pai. E que ele queria ter filhos justamente. É isso, às vezes, assim, questão de dinheiro não é. Porque tem homens que quando compram um carro já muda. Com a namorada, com a noiva, com a esposa. Porque vem as Marias Gasolinas, enfim. E aí também, que eu não estou isentando a culpa dos bonitões, não. Mas aí, essa questão de, sabe, ai, tô gostosão, tô bonitão, tô como eu queria, aí, sabe, o ego meio que infla também, é perigoso. Tem que ter muito discernimento, muita maturidade, muita sabedoria. Ser o pai presente que ele não teve. Mas olha só como a vida é cíclica, né? Isso aqui está muito relacionado à psicologia. Quando o homem sai de uma relação, querendo ou não, há um tipo de abandono que se repete. Não é abandono de amor ou de presença total, mas é o fim daquele lar. E de forma inconsciente, ele acaba revivendo o mesmo padrão que tanto quis evitar. E a Tatá também carrega a dor da separação dos pais. Ela sempre disse que não queria viver isso. O casamento para ela era para sempre. E quando esse ciclo se repete, o de quem foi deixado lá atrás, o impacto emocional. Exatamente. O casal, no começo é difícil, quando se tem um recém-nascido em casa, mas tem que dar um jeito. E assim, eu acho que esse não foi o ponto central. Porque assim, eles têm dinheiro para ter babás e tudo mais, não que a Tatá vai deixar de ser mãe e ele de ser pai para jogar nas mãos das babás. Mas assim, talvez ela quisesse muito assim, cuidar, e ele também, não sei, né? Mas sempre sobra mais para a mulher. Ah, é isso. No meu caso, eu tive essa ajuda, mas outros pontos que não vem ao caso foram decisivos para a separação. Mas assim, sempre cai, mas sempre a mulher fica com mais pesado e é complicado, mas assim, dá, sabe, depois pra. Não sei também, porque assim, a diferença de idade dos filhos deles, eu esqueci agora de. Ela falou do filho de 4, não importa. Mas eles tinham como ter uma vida de casal. Talvez isso foi deixado de lado pelos dois também. Né? Ninguém sabe, a gente tá só falando do Cossielo, mas talvez, né? Eu falo assim, a gente e a maioria do pessoal na internet. Mas talvez os dois tenham uma parcela de culpa nisso aí, né? E a gente não sabe. Essa separação não é só o fim de um casamento, é repetição de uma história que ela jurou que nunca mais viveria. E tem mais: viver um relacionamento sendo um casal público é carregar um peso dobrado, gente. Porque, além de lidar com o que tá acontecendo dentro de casa, ainda tem que administrar opinião, comentário e parecer ser forte na internet. Só que relacionamento não se sustenta de parecer, se sustenta de presença, e presença real. E não, ninguém aqui tá julgando. Eles não contaram os motivos, e a gente até respeita isso. A vida é deles. A gente tá aqui falando, né, o caso deles, o que eu vejo todos os dias do consultório. A desconexão não acontece de um dia para o outro. Ela vai crescendo no silêncio, no cansaço, e quando alguém desperta, às vezes já é tarde. Então, se esse vídeo chegou até você, talvez seja para te lembrar de olhar para o seu relacionamento hoje. O corpo é importante, ter saúde é importante, o trabalho é importante, os filhos são preciosos, mas o casal precisa existir, porque se o casal some, todo o resto fica mais pesado. E se esse vídeo te tocou, compartilha. Às vezes, alguém que você ama precisa ouvir isso também. Sinceramente, estou sendo guerreira para gravar esse vídeo, mas a gente já vai terminar.
Tá cortando bastante, eu tenho que ver o que é isso. Vamos pro último vídeo. Cossielo já dava sinais, só que a Tatá não percebeu. Gente, teve um pod delas que ela chamou ele para responder perguntas ali sobre a relação dos dois. Enquanto ela estava mega empolgada ali fazendo as perguntas, sorrindo e tudo mais, ele estava assim, esparramado ali naquela Eu cadeira. vi um pedacinho desse podcast que jogaram na internet e realmente parecia que ele tava lá meio que. Não achei nada também demais, não ser tão visível assim, mas meio que, sabe, jogadão assim. Eu acho que ele realmente tá mais pensando em academia. Nossa, sendo maldosa assim, né? Mas é isso. Vamos continuar aqui. Ver aqui. Aí ela mostrava alguma coisa para ele olhava assim. Ah, eu vou Essa foto, deixar não o sei o que lá. arroba Ele não estava nem aí para as das perguntas. pessoas Até parece que ele tinha acabado de deram sair de um opinião treino sobre intenso, queria dormir, a mulher arrastou ele ali, dos vídeos que tirou eu ele tô da cama e reagindo. falou: agora você vai responder as perguntas lá no pod delas, e ele acabou ali participando por participar. Isso foi uma impressão que eu tive, eu tenho certeza que vocês também terão se vocês verem esse podcast. Agora, mudando um pouquinho de assunto, dentro do mesmo assunto, é o seguinte. Quando o Cossielo entrou para a academia, ele não só mudou o corpo, como aparentemente ele mudou também o jeito dele. Né? Porque eu fui vendo os vídeos deles, apareceram uns vídeos antigos, e eu percebi que nos vídeos antigos ele tinha um comportamento mais alegre, mais humilde, mais amoroso em relação a Tatá. Essa foi a minha impressão. E aí, trazendo um pouco mais para a atualidade, né? Depois que ele começou ali a cultuar o corpo perfeito, né? Fazer as dietas e tudo mais, eu percebi que ele mudou um pouquinho ali o jeito dele, né? Se tornou um cara mais sério, mais Ele era mais palhação, mas isso também não quer dizer que seja bom. Pode ser que, assim, com a maturidade, né, ele tenha se tornado uma pessoa mais fechada. Eu não acho que ele seja uma pessoa fechada, não acho. Mas ele tem ficado mais introspectivo, um pouco menos palhação, que eu acho que ele continua assim, muito engraçado. Inclusive, eles faziam um match muito bacana assim nessa questão. Os dois são super carismáticos. mais envaidecido, sempre tirando foto ali do corpo, mostrando ali que tá com um físico, entre aspas, perfeito, né? Entre aspas, porque perfeição, né, é relativo, né? Mas assim, ele mudou completamente essa figura que ele tinha, né, de um moleque ou um menino mais jovem que, obviamente, amadureceu, tudo bem, de um adulto extrovertido para um adulto mais introvertido. Não sei se vocês tiveram essa impressão. E aí, gente, a gente sabe que homem não lida tão bem com esse envaidecimento rápido, tá? Se você é homem e lida bem, parabéns, porque a maior parte das vezes a gente vê que quando o homem fica... O que eu falei, ele amadureceu. Eu não vi, eu tô vendo com vocês aqui esses vídeos, tá? Isso assim, só abri, vi 30 segundos no máximo. É o que eu falei, amadurecimento, às vezes a pessoa fica, né, muda um pouco também. Para um adulto mais introvertido. Não sei se vocês tiveram essa impressão. E aí, gente, a gente sabe que homem não lida tão bem com esse envaidecimento rápido, tá? Se você é homem e lida bem, parabéns, porque a maior parte das vezes a gente vê que quando o homem fica demais envaidecido, ele começa a se achar. E aí ele começa a olhar para as pessoas ao redor como se elas fossem menores ou menos que eles. Não tô falando que foi o caso do Cossielo, tá? Mas isso acontece. Também não tô falando que seja o caso dele, mas às vezes assim, tá, ela é muito bonita, mas tem mulheres que lindíssimas também que estão afim de mim e agora eu quero isso para mim. Mas isso acontece sim. Vai ajudar um homem a ficar muito bonitão para você ver se ele não vai achar você feia para ele lá na frente. É quase 100% de assertividade que isso vai acontecer, tá? Porque o homem não lida bem com essa mudança, né, rápida aí de envaidecimento, tá? E aí, eu acho que nessa história ele acabou ali dedicando demais atenção para ele, para as coisas que ele gosta, e aí ele começou a enxergar o casamento talvez
como algo que não condiz com o que ele quer daqui para frente, né? Enquanto a Tatá, eu percebo, Tá né, solteiro nos na vídeos, nas pista, né? aparições que ela fez com ele, que, muito pelo contrário, ela sempre estava ali, a mesma Tatá desde sempre, né? Sempre com a mesma personalidade, com o mesmo jeito, com os mesmos tratamentos carinhosos. Ele já não, ele mudou bastante. Não sei o que vocês acham disso, É digam aí. isso. Eu concordo com quase tudo, mas não com tudo, dei minha opinião aqui. E volto a dizer, vou melhorar essa questão dos vídeos, vou ver o que está acontecendo. Eu peço para vocês, por favor, já são 2 e pouca da manhã. Por favor, deixa o likezinho, deixa um comentário, a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam, o que vocês acham dessa questão. Ah, e tem um adendo também, eu também só vi isso depois da separação, que teve meio que um flerte dele, eu não quis pegar porque eu vi que tava muita gente mostrando, de um flertezinho da Tatá com um outro cara, né? Que aí teve gente que comentou que aí, poxa, um bonitão, né? E ele tava da mente. Gente, eu não quero comentar sobre isso, porque isso não, eu creio que isso não foi o motivo da separação, não foi. Dando uma certeza que como se eu convivesse com eles, mas assim, eu senti um leve, sabe? Às vezes é porque, e quase certeza isso, que ele já não estava em casa sendo o mesmo. E aí, nossa, vem um cara bonito, charmoso, e aí te olha nos olhos, como diz uma prima minha, na pupila da pupila dos teus olhos, e meio que ela assim, ela mordeu a unha, ela mordeu o dedo, ela tirou a vista. E tem outra teoria sobre isso, que foi por conta do convite, né, que o cara fez, enfim, pode ser por conta disso, dela ficou empolgada, assim, pô, não, eu quero fazer e tal, né? Talvez não tenha sido um flerte homem e mulher, e se foi, é porque já não estava bem no casamento. É isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.